Nós nos conhecemos em 2019, num curso de teatro. Estávamos ensaiando o Otelo, de Shakespeare, era uma releitura, e o processo foi muito intenso. A gente ficava conversando sobre o personagem, as complexidades, a forma como Shakespeare abordava de uma maneira cotidiana as questões deles, sem abrir mão da poesia e da complexidade de cada um. Era muito intrigante. Nosso grupo ele sempre se encontrava durante esse processo de ensaio, nos intervalos ou então nas mesas de bar para ficar debatendo essas questões, essas gritantes. E foi aí que a gente começou a surgir com essa ideia de o grupo. E deu certo, a gente está junto até hoje agora. Há um motivo, minha alma. Otelo. É a tragédia da fragilidade da condição humana. Doce Desdémona, vamos nos cautelar, vamos esconder o nosso amor. Desnaturada é a morte, mata o amor. Por que mordeis os lábios? Não contarei a vós, estrelas castas. Há um motivo. Não verterei seu sangue. Quem está aí? Otelo? A gente se encontrou, na verdade, a gente começou os estudos de Shakespeare em janeiro de 2020. E a gente decidiu que a gente ia ler as peças. Então, toda semana a gente tinha um encontro marcado presencial, né? E a gente lia uma peça e nesse encontro a gente debatia um pouco sobre o que cada um achou, uma coisa muito livre, assim. E aí a gente foi fazendo essa sequência, a gente deu muitas peças, até que em março deu a pandemia, né? A gente sempre teve o objetivo de ter a peça no final, de fazer alguma coisa com isso. E aí em março deu a pandemia, a gente falou, e agora vamos fazer o quê? E a gente decidiu continuar por Zoom, né? As reuniões de encontro, e a gente foi se aprofundando um pouco mais. Então não só a leitura da peça, mas trazendo um pouco também de artigos, né? Artigos, vídeos, a gente trouxe outras referências. Então, no caso do Hamlet, por exemplo, você tem alguns autores clássicos que falam muito sobre esse personagem, e a gente fez a mesma coisa para todos os outros, para aprofundar as características e principalmente a gente ter uma compreensão melhor das angústias, porque era isso que a gente queria imprimir na construção das personagens. E depois a gente entrou no momento que a gente saiu um pouco da leitura das peças, e aí a gente se dividiu e cada um elaborou um seminário. E aí foram seminários para discutir não especificamente a peça, os personagens, mas o contexto. Bom, então depois de tanto estudo, a gente chegou na pergunta de o que a gente vai fazer nesse projeto, né? O que vai ser esse roteiro. Então a gente já falava muito de juntar personagens de Shakespeare no mesmo ambiente, né? Então nós éramos 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, e a gente queria trazer 6 grandes figuras de peças diferentes de Shakespeare. E pessoas diferentes, né, que se complementassem. E encontrar um espaço onde eles poderiam estar reunidos. Qual o espaço que faria sentido para eles estarem juntos? Que foi onde a gente chegou na terapia. A gente tem 6 pessoas falando das suas angústias, falando das suas emoções. Qual é um bom espaço para falar sobre isso? Uma terapia de grupo. Então chegamos na Julieta, na Lady Macbeth, na Catarina, no Rei Lear, Ricardo III e Hamlet. E fechamos essa terapia de grupo. E aí as perguntas começaram a surgir, como é que a gente vai escrever como Shakespeare, né? Como é que a gente vai saber o que esses personagens falariam nessas situações? E aí que veio o grande desafio de pensar, cara, e se a gente pegasse só falas originais de Shakespeare, das peças originais desses personagens, e tentasse entrelaçar para que esses personagens conversassem só com essas falas? Então a Julieta só poderia usar falas da peça Romeu e Julieta, o Hamlet só usaria falas da peça do Hamlet. E aí começou essa busca para ver se isso era viável de se fazer. Então, em pandemia, né, trancada em casa, isso virou um grande passatempo para mim de poder escrever. Comecei a fazer essa busca, né, nos livros e marcar com os meus marcadores onde eu achasse frases interessantes. E aí, num primeiro encontro, depois disso, eu trouxe algumas páginas pra gente ler e a gente viu que era uma coisa que dava pra fazer e que trazia uma harmonia muito divertida. Uma vez que a gente já tinha o texto pronto, veio a pergunta de como fazer para chegar no nosso objetivo de subir no palco com a nossa peça. Por sorte, nessa época, lá por outubro de 2020, estavam abrindo vários editais de retomada cultural. Aí a gente se inscreveu para alguns deles, até debatemos bastante se é que a gente estava pronto para se inscrever para esses editais ou não, se a gente era inexperiente demais e tal.
Foi uma correria de conseguir montar o projeto, de fazer tudo a tempo, de entender realmente o que era cada edital, de cumprir os prazos e as datas e ficar checando o diário oficial e tudo, mas conseguimos, nos inscrevemos em alguns. E a gente não tava botando muita fé, não. A gente tava no espírito de, pelo menos fizemos, e agora a gente sabe como é que é, pra quando tiver tudo pronto, a gente já saber qual é o esquema. Continuamos com os nossos ensaios, revisão de texto, e revisão de texto, e revisão de texto, até que a gente teve o resultado que a gente sim passou no edital. E foi um processo ainda mais de correria, porque a gente se encontrava um grupo de 6 pessoas que não estão acostumados a trabalhar com teatro, mas que queriam muito fazer essa peça dar certo. E a gente resolveu que, para isso, a gente precisava de uma equipe barra pesada para poder ajudar a gente nesse processo. Foi aí que a gente chamou a Carol Leipelt, o Fernando Filbert, para produzir e dirigir a nossa peça, né? Conversamos, ensaiamos, passando o texto. E lá por janeiro, mais ou menos, que a gente já estava com quase tudo encaminhado, a gente percebeu que a pandemia não estava ajudando o nosso objetivo de fazer uma peça presencial para o público tradicional. E veio a decisão relutante de ter que transformar a nossa peça para uma peça online. Então a gente tinha uma peça de 1h40 que foi feita para os palcos, que ia ter que ser adaptada para online. Como é que a gente ia fazer isso? E aí, conversando com o grupo e com toda a equipe, que a gente chamou a equipe audiovisual e todos para participarem, chegamos a essa ideia de transformar essa terapia numa terapia online. E a partir daí tentar trazer elementos também dos textos de Shakespeare que trouxessem essa ideia de que as pessoas estão num Zoom conversando. Então falas como, tem alguém aí? Me escutam? Então coisas desse gênero que a gente trouxe para esse ambiente de Zoom que virou uma coisa super habitual no dia a dia da pandemia. Boa noite. Tem alguém aqui? Estão tão ofuscados. Eu vou verificar. Escuta bem? Escuto. Boa noite para todos. Não te vejo. E aí eu reduzi a peça, que tinha em torno de 1h40, para 45 minutos, para ser um formato mais rápido e mais dinâmico para as pessoas que estivessem assistindo de casa. E aí vamos ver, quando chegar nos palcos, o que dessas mudanças ficam e o que dessas mudanças saem. E aí depois de que todos nós aceitamos que iríamos fazer esse projeto neste momento online, tiveram outros obstáculos, como, por exemplo, aceitar que a sala de teatro, a sala de ensaio, seria o seu quarto. Às vezes, o lugar que você trabalhou o dia inteiro e você tem que ficar sentada na frente do computador ensaiando. A gente tinha que tirar a energia, assim, e sentir que tá no palco, sentado na frente do computador. É bem complicado. Mas eu acho que depois de um tempo a gente aceitou isso, começou a entender aquele espaço que a gente tava como nosso espaço de ensaio. E também a gente teve ajuda da cenografia, da edição. Eles faziam encontros online com a gente, então eles falavam, hoje estaremos na sua casa. E aí a gente se encontrava, fazia uma outra chamada e eles passeavam pela nossa casa e viam todos os lugares possíveis, assim. O pior lugar que você achava, assim, o cantinho da bagunça, eles falavam, esse é perfeito pro cenário, sabe? Então, eles fizeram 2 passeios na nossa casa, víamos tudo, eles viram tudo o que nós tínhamos, para então decidir o que a gente poderia usar, o que a gente poderia usar de outra pessoa, o que a gente poderia pegar emprestado para formar o nosso cenário. Então a gente conseguiu desenvolver uma dinâmica que eles pudessem gravar a própria tela, em tela cheia, e a gente fez 3 passadas da peça, em que eles gravaram a própria tela e depois me mandaram. Em relação ao som, a gente usou o mecanismo do celular. Então, enquanto a tela estava sendo gravada pelo computador, eles posicionavam o celular aqui na frente, num gravador de áudio do celular, e captavam o som pelo celular, que é uma qualidade muito melhor que a captação de áudio do computador. E aí, no processo de edição, eu sinquei o áudio do celular com as gravações do computador e montei a peça, editei a partir das 3 gravações que a gente tinha. 1, 2, 3 e... Depois de tudo gravado, a gente
teve algumas reuniões para escolher se a gente ia apresentar pelo YouTube para vocês ou pelo Zoom. Só que pelo YouTube a gente achava que era muito informal, porque a gente queria ver a plateia de alguma maneira, sabe? Então a gente decidiu fazer pelo Zoom, porque eu acho que é uma maneira da gente se encontrar com as pessoas que tá vendo, falar com as pessoas depois e sentir que tá no teatro de alguma maneira e falar muito obrigada por ter participado e ter essa emoção, sentir o que as pessoas sentiram depois de ter assistido a nossa peça, que é o mais importante. Há um motivo, há um motivo. Uhul! Legal. Obrigada a vocês demais. Muito obrigado mesmo. Foi um espetáculo totalmente ensaiado online. Eu não tive nenhum encontro com o elenco, nem com a equipe de criação. Nossos encontros eram sempre na sala de ensaio do Zoom. E como esse espetáculo tem uma história que se passa na sala de ensaio, 6 personagens de Shakespeare se encontram nessa sala. Esse foi o ponto de contato entre a criação e o espetáculo, porque, em tese, a gente já assistia aos ensaios na dinâmica que esses personagens iriam existir. Isso não substitui a presença, faz muita falta estar na sala de ensaio junto, conversando, vendo o tempo exato de reação da atriz, do ator na cena. Mas foi possível, mesmo assim, atingir um resultado muito bom. O espetáculo ele se constitui totalmente nesse mundo virtual, nessa tela, ele é totalmente mediado pela tela do computador, pela tela do telefone. E a cenografia, os figurinos, mesmo a gente já pensando nesse espetáculo presencial, como seria no palco, em primeiro ponto ele foi pensado aqui, para essa tela. Muito a cenografia. O figurino tinha mais liberdade, mas a cenografia montou quadros para cada personagem. Então é isso, Quem é Você na Terapia, resultado de uma sala de ensaios no Zoom. Dessa vez foi uma produção completamente diferente, foi um desafio, mas a gente fez questão de fazer de uma forma extremamente diferente. E o nosso diferencial foi justamente o fato da gente ter transformado o Zoom num local de teatro mesmo. A nossa ideia era que o espectador se sentisse entrando numa sala de teatro, se sentisse entrando neste meio, que você chega, vê as pessoas, aí você vê quem tá entrando. Então, toda essa questão que a gente teve de ter esse cuidado, né, de trazer a ambientação do teatro para dentro do Zoom, para dentro da telinha, né, isso com certeza fez toda a diferença. E a gente faz questão de frisar que não é um filme com texto de peça e nem uma peça gravada, mas sim uma peça online. Tudo foi meticulosamente pensado para que o espectador pudesse ter a experiência mais completa possível, ainda que assistindo de casa, ainda que assistindo por intermédio de uma tela. E isso demandou uma troca, uma disponibilidade e uma escuta muito grande, tanto nossa, enquanto cabeças criativas, como cabeças de departamento, como dos atores, que tiveram que executar várias funções ao mesmo tempo, e arruma cenário, e arruma luz, e arruma câmera, e ajeita isso, e ajeita aquilo. Então foi um processo muito especial, um processo muito enriquecedor, pessoalmente e profissionalmente. E eu acho que a gente conseguiu perceber particularidades da peça e potências que estavam ali presentes nela, que talvez, se a peça não tivesse ido para o online, a gente nunca teria percebido. Eu seguro minha mão na sua. Eu seguro minha mão na sua. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso. Aquilo que eu não posso. E aquilo que eu não quero. E aquilo que eu não quero. Fazer sozinho. Fazer sozinho. Teatro. Teatro.